O seu nome é grande, é exaltado. Nós te louvamos pela sua bondade, pela sua fidelidade. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu um nome que está acima de todo nome. Nós te louvamos pela sua palavra. Ela é a verdade nas nossas vidas, na nossa família. Ela é a verdade para os nossos filhos. Ah, Senhor, para onde iremos nós? Se é você que tem as palavras de vida eterna. Obrigada, Senhor, por tão grande salvação. Obrigada, Senhor, por palavras de vida eterna. Ah, isso faz toda a diferença na nossa vida e na nossa família. Nós exaltamos a sua palavra, dizemos que ela é verdade para nós. Abrimos o nosso coração para receber mais uma porção que vem de você, porque o Senhor é o nosso mestre por excelência. E nessa noite nós dizemos sim, Senhor, nós queremos aprender mais para sermos pais presentes e provarmos da sua bondade na nossa família com filhos excelentes. Se você crer, você pode dizer amém? Glória a Deus, obrigada, gente. Que coisa boa, boa noite, graça e paz. Você está bem? Pergunta para o seu vizinho, você está bem? Eita, glória a Deus. A unção do Senhor, ela é tão preciosa e ela alcança a nossa vida e já vai ajustando as coisas, não é mesmo? Antes mesmo que a palavra se inicie. E que rica oportunidade que nós temos na nossa igreja com a escola de pais. Você é feliz por isso? Sabe, querida, eu sou feliz por isso, porque há 10 anos atrás eu me tornei mãe, né? Samir se tornou pai. Eu vou falar uma coisa, a gente entrou numa escola que às vezes eu penso, quando é que a gente vai se formar? Porque uma vez que a gente vira pai, eu fico pensando, eu não sei se a gente é professor ou aluno dessa vida para sempre. Não é verdade? Você está comigo? E eu queria que o pessoal colocasse os slides para a gente começar. Eu tenho certeza que existe algo da parte do Senhor que vai ser ricamente acrescentado na minha e na sua vida também. Você está pronto para isso? Pode passar. Eu quero apresentar para vocês a minha família. Então, como eu falei para você, né, o Edivan falou, eu sou a Daiane, eu sou casada com o Samir. E eu tenho esses 2 bonecos lindos aqui, gente. Tem o Bruno, que tem 10 anos, e o Murilo, de 2 anos. E são fases bem diferentes, nasceram em épocas bem distintas também. E tem sido uma grande bênção e um privilégio cooperar com o Senhor na formação dos nossos meninos. Então, quis apresentar para quando eu falar dos meus exemplos e aquilo que o Espírito nos inspirar aqui, você saber desses rostinhos e de quem eu estou falando, amém? Então, pode passar, pessoal, sabe? Chesterton, ele diz que a coisa mais extraordinária do mundo, gente, é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, sabe? Família, gente, é uma grande bênção. Família é um local de paz, um local de deleite, um lugar que Deus criou para que nós provássemos da bênção dele, fôssemos, né, felizes e que a gente também prove das bênçãos do Senhor na nossa vida. Lá em Salmo 128, os versículos 1 a 4, na nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia vai dizer assim para mim e para você: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Ele está falando de casa, ele está falando de alegria, ele está falando de um lar abençoado, ele está falando de presença. Você será um homem feliz, você terá uma mulher frutífera e perto de você, pai e mãe, os seus filhos, eles vão estar em volta da mesa, provando de presença como oliveiras novas. E aí a palavra diz: quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Você teme ao Senhor? Então essa palavra é para você.
Essa palavra é realidade para mim e para a sua vida. Sabe, querido, diferente de tudo aquilo que o diabo tem tentado pintar nesse mundo, sabe? Família é a grande ideia de Deus. Um papai, uma mamãe e os seus filhos, amém? Essa é a vontade do Senhor, esse é o exemplo e o modelo que Ele deixou para mim e para você. É por isso que fala de pais presentes. Existe um modelo na palavra para mim e para você, um pai, uma mãe e seus filhos. E é interessante a gente pensar, né, quando nós falamos que família é a grande ideia de Deus. Sabe, querido, quando Deus, Ele pensou, quando Ele planejou se manifestar aqui para esse mundo, para alcançar o homem na sua humanidade, Ele usa a instituição da família para falar quem Ele é. Ele vai usar a instituição da família, ele vai usar o exemplo de pai, de mãe e de filho para mostrar o seu caráter, para falar o que ele tem planejado para mim e para você. É por isso que ele vai dizer lá na palavra, olha, ainda que uma mãe se esqueça, ei, você nunca estará só. Amém. Ele vai dizer também, olha, quem ama o pai, vocês são como meus filhos, então eu vou corrigir. O pai corrige o filho que ama. Amém, gente? Deus nos trata como filhos. Amém? Então, a gente precisa entender, né, e compreender a importância de termos famílias fortes para que a nossa igreja seja forte. Amém? E quando vai falar sobre filhos, não é? A Bíblia diz assim, olha, que pai é capaz, né, de dar pedra quando o seu filho, ele pede pão, quanto mais eu. Amém? Eu sou bom, eu sou o Deus do amor, eu desejo beneficiar vocês. Amém, gente? Então, nós precisamos entender que a nossa família, ela é um referencial aqui nessa terra, para mostrar quem Deus é. Amém? Por meio da nossa família, da nossa paternidade, da nossa maternidade, nós glorificamos ao Senhor. Nós cumprimos um propósito e nós fazemos o Senhor conhecido de geração em geração. É por meio da família que o Senhor, Ele é conhecido desde os nossos antepassados. A palavra diz assim em Salmo 78, versículo 4. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, mas contaremos à geração seguinte os gloriosos feitos do Senhor, o seu poder e as suas maravilhas. Lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, a Bíblia também vai dizer para mim e para você, papai, mamãe, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno, elas estarão no seu coração, e você vai inculcar essas palavras nos seus filhos, e dela falarás, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Você também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal em seus olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Está falando de quê aqui, gente? Está falando de propósito e de presença. Ele está falando, você vai anunciar de geração em geração quem é o seu Deus. E você vai fazer isso começando dentro de casa. Quando você levanta, quando você deita, quando come, quando o papai sai para trabalhar, quando o filho chega da escola, quando você acompanha ele numa brincadeira, o pai presente, ele vai anunciar o propósito e o caráter de Deus de geração em geração. Amém, gente? Quando a gente está falando de propósito e presença, está falando de pais e filhos caminhando juntos. Está falando de uma parceria, amém? Lá em Provérbios 22, 6, a Bíblia vai dizer, a gente conhece tanto, ensina o que, gente? A criança, no caminho em que ela deve andar.
E ainda quando for velho, não se desviará dele. Está falando de quê? Pai e mãe orientando. Está falando de pai e mãe corrigindo, caminhando, estando junto dos filhos. Porque ele fala que é no caminho. Ele fala que é junto. Então, a gente entende que quando nós estamos presentes, orientando, educando, não é apontando a direção do propósito dos nossos filhos. Sabe, querido, inicialmente nós já estamos falando que isso é um reflexo do cuidado de Deus com as suas vidas. Quando as crianças olham para nós e elas conseguem enxergar na nossa paternidade, na nossa maternidade, a liderança, a autoridade para conduzir eles no caminho, eles falam: eita, Deus me ama. Ele se importa comigo, meu pai me ama, porque Deus é amor, amém, querido? E nós precisamos entender que no que diz respeito à vida espiritual, se o caminho for comunicado da maneira correta, se o caminho for ensinado, se o caminho for inculcado, queridos, nós temos uma promessa da parte do Senhor: nossos filhos não vão abandonar o caminho. Eles não vão se desviar, amém? Porque nós estaremos com Ele. E quando a palavra fala sobre inculcar, ela está falando o quê, gente? Está falando de repetir. Ela está falando sobre a gente falar de novo e de novo, de forma que seja rotineiro. É a gente repetir de forma intencional, para que os nossos filhos, eles absorvam, e não somente absorvam, mas porque a gente vai inculcar, eles vão criar raízes na palavra. Amém? Então, nós precisamos entender que a nossa presença, ela é fundamental, para que, primeiramente, queridos, os nossos filhos conheçam ao Senhor. Primeiramente, os nossos filhos, eles queiram servir ao Deus que os seus pais sirvam. Que eles queiram fazer do Deus de seus pais o seu Deus. Amém, gente? E nós precisamos entender, queridos, que não somente é necessário que preguemos, mas é preciso que a gente pratique a palavra. Nós ensinamos, mas praticamos. Nós ensinamos e nos tornamos o modelo pelo qual eles poderão olhar e falar: ah, é aqui que eu devo seguir. É nesse caminho aqui. Papai e mamãe estão junto comigo. Amém, gente? Benny e Bill Johnson, eles falam no livro Filhos que Vencem Gigantes. E essa é a primeira indicação que eu quero falar para você nessa noite. Eu quero indicar: filhos que vencem gigantes, crie seus filhos para um destino vitorioso. Sabe, eu e você como pais, nós precisamos mesmo buscar conhecimento e sabedoria da parte de Deus, para que possamos ser pais excelentes e presentes. Amém, gente? E nesse livro, eles falam algo muito interessante. Diz assim: a história de Davi e Golias, pode colocar no telão, gente. A história de Davi e Golias, que fala sobre derrotar gigantes, ela é muito conhecida tanto dentro quanto fora da igreja. É ou não é verdade, gente? A gente vê história, eles aprendem departamento infantil, as pessoas conhecem se elas derem um Google. No entanto, há vários gigantes mortos na Bíblia, e foram os seguidores de Davi que os mataram. Sabe, queridos, se queremos filhos que vencem gigantes, nós precisamos ser pais que enfrentam gigantes. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos de pais que praticam a palavra e vivem pela fé. Dentro das nossas casas, mostrando a fé que vence o mundo, mostrando um caminho de vitória. Amém, gente? E a fé e o nosso modo de vida, elas são um exemplo. Elas são um modelo pelo qual os nossos filhos, eles vão seguir as verdades ensinadas. Afinal de contas, você sabia que fé, ela pode ser imitada? Ela precisa ser imitada, os nossos filhos precisam ver em nós.
Quando nós falamos, cremos, confessamos e eles vendo acontecer. Ei, Deus é real, papai. Chegou, aconteceu, se manifestou. Amém. O Deus do meu pai é o meu pai. Amém. O Divan comentou e eu não posso deixar de dizer, eu tenho pais maravilhosos. Eles moram em São Paulo. E o nome deles é Pastor Valdir e Abigail. E eles foram pais exemplares. Eu não quero dizer que eles acertaram em tudo. Eles mesmos algumas vezes falam, se eu soubesse, se eu tivesse o conhecimento, filha, se eu tivesse tido a oportunidade de saber o que você sabe hoje, eu teria feito diferente. Mas sabe, queridos, independente da quantidade de informação que receberam, meus pais sempre tiveram um coração aberto para receber a revelação que vem do céu. E aquilo que era essencial foi comunicado para a nossa vida. Porque informação, conhecimento, querido, o estudo, a gente corre atrás. Mas fé, um exemplo a ser imitado, isso precisa ser ensinado em casa. É o que tem de maior valor para os nossos filhos, uma herança espiritual. Amém, gente? Então, no plano de Deus, para a família, os pais, eles têm um papel insubstituível. Nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Pais que oram, pais que são pacientes para ouvir, pais que instruem com base na palavra de Deus. Sabe, queridos, esses são pais que plantam sementes eternas no coração dos seus filhos. A gente vai se esquecer da roupa, a gente vai se esquecer da alegria de ter ganhado aquele brinquedo. A gente talvez se esqueça de uma ou outra coisa da nossa infância, adolescência, juventude. Mas existe uma verdade dentro de nós, uma semente interna, que ninguém pode roubar. Amém? E só é possível isso sendo presente na vida dos nossos filhos, sendo exemplo. Eu me lembro que nós congregávamos pela manhã, nós íamos ao sábado pela igreja. Irmãos, não tinha negociação, foi assim que eu aprendi ser crente chapa quente. Estava calor, estava sol, estava frio, estava chuva, não importava. Tinha que acordar cedo, se organizar e ir para a igreja. Não havia negociação. Eu não quero ir hoje. Vai sem querer. E foi isso que forjou, não é? A minha fé, foi isso que me fortaleceu. Amém, querido? Porque muitas vezes na estultícia da criança, ou na rebeldia temporária de uma adolescência, na imaturidade, nossos filhos não saberão escolher. E somos nós juntos que pegamos pela mão e falava, vai menino, troca a roupa, tá bicudo, vai na igreja, bicudo e tudo, mas vai. Amém? É por isso que eu não me desviei, é por isso que eu estou no caminho. Amém? Então, um exemplo, um referencial que segue junto. Eles não diziam só, pega um ônibus e vai. Não, eles iam junto. Eles puxavam a gente, se necessário. E foi assim que nós aprendemos a amar ao Senhor, as suas coisas. Amém, gente? A palavra diz que filhos, eles são uma flecha, não é? Salmo 127, 3 a 5. Os filhos, eles são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele fala, são como flechas na mão de um soldado. E você sabe que flecha, elas só são lançadas com o propósito de alcançar um alvo. Flechas, elas são lançadas com um objetivo, com a mira certa para alcançar um alvo. Sabe, eu e você, como pais e mães presentes, nós temos a responsabilidade e o compromisso com o Senhor de darmos senso de propósito para os nossos filhos. Somos nós, queridos, que vamos direcioná-los para que eles cumpram o propósito.
Quando falamos que a nossa vida, a nossa família é para glorificar o Senhor, cumprindo o propósito que Ele tem para cada indivíduo da nossa casa. Você está comigo? Então, nós precisamos estar muito conscientes desse compromisso, das flechas que precisam ser lançadas, de trazer esse senso de destino, de trazer a direção. Somos nós, pais presentes, que amamos, que educamos, que corrigimos. Somos nós que preparamos as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens para a vida. Às vezes nós falamos muito de criança, mas sabe, você é pai para sempre. Mesmo que esse menino saia de casa, às vezes, querido, eu preciso do conselho do meu pai. E eu me lembro que até a minha juventude, e até antes de casar, quantas vezes a minha mãe dizia, olha, aqui nesse teto, enquanto você estiver aqui, ela falava, aqui na nossa casa, as nossas regras, ela estava falando, a gente está presente aqui, a gente está zelando por você, a gente está de olho a respeito do seu futuro, nós não desejamos que você erre, pais presentes estão alertas. Ah, cresceu, adolescente, já anda sozinho. Não. Nós estamos juntos, querido, até que nós entendamos que essa flecha vai ser lançada para cumprir o seu propósito e que está preparada. Então, somos nós os responsáveis nesse processo de formação dos nossos filhos. E sim, gente, criar filho, fala a verdade, dá trabalho. Só o pastor Tadeu concorda comigo? Não dá, gente. Filho dá trabalho. É manutenção o tempo todo, não é? É investimento de várias formas que a gente precisa ter. Faz a gente crescer demais. E quando a gente fala assim, acertei, pronto, muda o jogo. Aí você zera e começa tudo de novo, nova fase. Não é verdade? Mas, sabe, esse é um trabalho tão bom, tão glorioso. Amém. Nesse trabalho, o Senhor nos lembra que nós não vivemos para nós mesmos, mas que a nossa vida, queridos, é para servir. Amém. Que nós não vivemos buscando só a nossa satisfação pessoal, mas para fazer a vontade daquele que nos chamou. E quando nós compreendemos que ser pai e mãe é uma missão, sabe, a nossa perspectiva, ela muda. Porque a gente para de pensar que isso é um fardo, que é um peso, que é um grande trabalho, mas a gente começa a considerar como uma honrosa missão. E toda missão honrosa, ela vai estar carregada de desafios. Amém? Mas Deus, Ele confia em mim e em você. Ele nos enche de graça, de capacidade, de habilidade, para que nós possamos servi-lo como pai e mãe. Você já parou para pensar que o que a gente tem feito na nossa casa, gente, é um serviço ao Senhor? O nosso principal púlpito, muitas vezes, é sentado num sofá. Vai ser deitado na beira de uma cama na hora de dormir. O nosso púlpito, muitas vezes, vai ser quando o menino chega da escola e a gente precisa, queridos, parar tudo para olhar no olho e entender o que está acontecendo. Isso é santo. Isso é sagrado, um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Criar filhos não é brincadeira não, porque é para o Senhor. É uma herança que Ele nos deu. Eu gosto de algumas frases quando a gente fala dessa trabalheira toda que é cuidar filho, porque cansa às vezes, é ou não é, gente? Cadê as mães aqui? Às vezes a gente fala, mas meu Deus, né? Meu Deus, pelo amor de Deus! Não é possível. Mas sabe, eu gosto de algumas frases que me fazem lembrar e colaboram com a palavra de Deus. Uma delas é, justo que muito custe, o que muito vale. Filhos são preciosos para o Senhor. Amém? Filhos, eles não são uma distração que nos impedem de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. É por isso que presença custa. Amém? E eu tenho a frase de um amigo meu, Davi Lima, e eu quero falar para você, família é o terror dos preguiçosos.
Pensa uma coisa que gente preguiçosa não quer. Fazer família, larga logo. Dá trabalho. Mas é um trabalho bom, é um trabalho santo, é um serviço ao Senhor. É uma missão honrosa. E sabe de uma coisa, nesse trabalho nós não estamos sozinhos. Nós contamos com a presença, nós contamos, querido, com a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Nós só precisamos nos colocar nesse lugar em que nós falamos: ei Deus, nós precisamos de você aqui. No nosso dia a dia, filhos não são iguais, não é? Eu estou com o meu pequeno de 2, quando ele fez 1, eu já vi como ele era diferente do Bruno. O Bruno é uma pessoa, o Murilo é outro filho de Deus, com outras características. O que funcionava com o primeiro, gente, o segundo dá risada. Entende? Mas contando com a sabedoria de Deus, a gente vai sabendo como conduzi-los para o propósito. Amém? A palavra fala, queridos, a respeito de Sansão. Essa é uma passagem muito interessante. Juízes 13, dos versículos 6 a 9. A Bíblia diz assim: então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. Aqui era a mulher de Sansão vindo falar, que o homem de Deus tinha vindo para falar para ele que eles teriam um filho. E aí ela fala: a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Eu não perguntei de onde ele vinha, ele não me disse como se chamava, porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, não beba vinho, nem bebida forte, nem coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá, o pai de Sansão, orou ao Senhor dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez. E aqui está uma chave que eu quero falar para você nessa noite. Manoá orou assim: e Senhor, nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Senhor, essa herança foi você que me deu. Me ensina como conduzir pelo caminho. Com a sua presença, me auxilia para que eu seja um pai presente, a fim de te dar um filho excelente. Afinal de contas, os filhos não são nossos, queridos, os filhos são de Deus. Amém. E nós podemos repetir essa oração, não é? Na gestação: Senhor, me ensina como fazer com esse menino enquanto ele é criança. Senhor, me ensina o que fazer com esse menino na adolescência. Senhor, me ensina o que fazer com esse menino nessa situação. Porque às vezes, eu não sei você, a gente não sabe o que fazer. Mas tem alguém que é mais inteligente do que nós. E assim como Manoá orou, e Deus ouviu a voz de Manoá, ei, os ouvidos de Deus estão atentos para ouvir a minha e a sua oração. Pais presentes são pais presentes na presença. Sabe, queridos, nós podemos estudar, nós podemos ler, nós podemos adquirir conhecimento para muita coisa, mas existe uma sabedoria divina. Existem estratégias do céu para que nós possamos conduzir os nossos filhos no caminho. Amém? Nós precisamos confiar no Senhor e pedir a instrução dEle para cada estação da nossa vida. Afinal de contas, filhos são um presente. Amém? Então eu falei um pouco na perspectiva como pai. Eu quero colocar um vídeo para você ver e a gente começar a falar um pouquinho sobre a perspectiva do filho aqui também. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh, God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose?
Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have a dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. What are we having for dinner? Eles terminam falando, vamos fazer o jantar ser importante. Enquanto os pais pensavam em pessoas famosas, em autoridades, os filhos só falavam de presença. Pode ser que quando sentem hoje, eles revirem os olhos. Você pensa, não está entrando nada na cabeça desse menino. Não quer falar quando chega da escola. Mas sabe, acredita, sementes eternas estão sendo plantadas no coração. Filhos precisam de pais e mães de verdade, que protegem, que mostram que se importam, mesmo quando eles estão bicudos. E o Senhor me lembrou daquela passagem de Provérbios 17:6, que fala, os filhos dos filhos, eles são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. Quando nós vemos as crianças falando ali, eles estão falando, sabe, com quem eu tenho mais satisfação de estar. Que honra é estar com a minha família. Eu tenho uma alegria, eu tenho satisfação. A glória, a admiração dos seus filhos é você papai, é você mamãe. É isso que a Bíblia diz. Essa é a verdade, porque Deus criou assim, para funcionar dessa forma. Os filhos olharem para nós e terem admiração. Eu quero ser como meu pai quando eu crescer. Eu quero ser com a minha mãe. A gente vai envelhecendo e às vezes eu penso, né, tô tão parecida com a minha mãe, eu falo, ainda bem. Quando eu era mais nova, às vezes eu falava, de jeito nenhum. Hoje eu falo, graças a Deus. E morando longe, às vezes tudo que eu queria era ter a oportunidade de estar no final de semana, de novo, sentado na mesa deles, desfrutando de presença. Mais do que qualquer outra pessoa. Porque a nossa presença, quando ela é ativa e intencional com os nossos filhos, sabe, queridos, a gente vai proteger eles das influências do mundo. A gente não vai permitir que eles tenham lacunas. Nós não seremos pais ausentes, mas seremos pais presentes. A ausência gera lacunas e faz com que os nossos filhos busquem lá fora aquilo que vai trazer satisfação, que vai completar eles emocionalmente. Mas sabe, como pais presentes, sábios, cheios da palavra, eu e você, por meio da palavra, por meio da unção, por meio de tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão como estratégia, nós vamos proteger os nossos filhos das influências negativas desse mundo. E eu quero ir finalizando essa ministração, falando com você de 3 pontos importantes quando a gente fala sobre presença. Eu quero falar sobre exemplo, disciplina e memórias. Você está comigo? Quando nós falamos de exemplo, nós precisamos lembrar que nós somos os primeiros discipuladores de Cristo na vida dos nossos filhos. Nós somos os primeiros discipuladores a respeito dos valores da vida. Mais do que ensinar com palavras, a maneira como nós agimos, nos comportamos, o como nós fazemos, aquilo que ensinamos para os nossos filhos é que vai valer. Eu me lembro de um ditado que diz assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ei, papai, ei, mamãe, o que nós fazemos fala tão alto que os nossos filhos, eles nem conseguirão ouvir exatamente aquilo que a gente diz.
É por meio do exemplo na vida comum do lar que os nossos filhos eles vão aprender a amar a Deus, que eles vão aprender o que é respeitar o próximo, que eles vão aprender o que é ter uma vida digna, o que é serem pessoas íntegras. É na vida comum do lar, olhando o meu exemplo e o seu, que eles vão aprender a perdoar. Albert Schweitzer fala também, dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. O exemplo é a única maneira de influenciarmos os nossos filhos. Então, a nossa forma de viver, a maneira como nós tratamos os outros, a maneira como eu e você lidamos com os desafios da nossa vida, vai influenciar diretamente o caráter, vai influenciar diretamente os valores e a ética dos nossos filhos. É em casa, com a nossa presença, que eles vão aprender como dar certo na vida. E sabe, queridos, a falta da conduta correta, a falta do exemplo correto, vai sim afetar negativamente os nossos filhos. É por isso que nós precisamos ser cuidadosos com as nossas palavras. É por isso que precisamos tomar cuidado com o nosso trato. A maneira como lidamos, como tratamos aqueles que foram confiados a nós. Porque muitas vezes somos tentados a ser muito gentis como os de fora e muito acostumados para falar de qualquer maneira com os de casa. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa conduta, ela é um exemplo e ela precisa afetar de forma positiva a nossa geração. Amém, gente? É claro, queridos, nós não somos perfeitos. E aí você sabe, nós vamos falhar. Acontece com você? De vez em quando você dá uns gritos? Não, você não. Ou você dá. Se você dá, faz assim, para eu saber que está... Ah, ufa! Que bom, um monte de gente normal. Mas sabe, gente, por mais que a gente erre, somos nós mesmos aqueles que vão falar para os nossos filhos como acertar. Nós seremos pais humildes que vão pedir perdão. Ei, filho, errei na dose. Eu falei assim, mas ó, esquece, esse não é o modelo. Mamãe vai te ensinar de novo. Às vezes eu falo para o meu maior, já converso com ele como um mocinho, eu falo, não estou legal hoje, né? Você me desculpa? E agora ele responde, mãe, tá tudo bem. Às vezes acontece, vai ser melhor. Sabe por quê, gente? Ele sabe que aquilo é só uma ocorrência, não é a mamãe de sempre. Pais e mães pedem perdão, ensinam, queridos, como é andar em amor. E sabe, um ambiente de amor não significa que é um ambiente ausente de problemas. Um lar de amor não significa que a gente não vai ter os nossos desafios. Mas justamente porque é um ambiente de amor, é que nós teremos uma grande disposição para resolver os problemas. Amém? Então, à medida que eu e você andamos em amor, pedimos perdão, nos mostramos vulneráveis para os nossos filhos, sabe? À medida que nós nos colocamos como gente, para uma gente que às vezes ela é só uma pessoa, mas ela é pequena. Às vezes a gente se esquece disso. Crianças são pessoas, elas só são pequenas. Ou adolescentes, ou jovens ainda, inexperientes. Mas quando nós nos colocamos falando, filho, acho que não estou bem nisso aqui, errei. Quando a gente pede perdão, mostra a nossa vulnerabilidade, sabe? Nós abrimos um caminho para que os nossos filhos façam o mesmo. E que eles não tenham receio de abrir o coração deles na nossa mesa. Eles sabem que eles serão aceitos. Porque Deus perdoa, meu pai pede perdão, eu também posso ser perdoado. Amém, gente? Então, nós podemos encarar as situações, nós não precisamos fugir de situação difícil, nós não precisamos estar condenados quando alguma coisa está fora do lugar, mas nós precisamos ter uma disposição no nosso coração de ajustar as coisas pela palavra e, por meio de cada situação, nós implantarmos os valores e os princípios corretos na vida dos nossos filhos. Amém? Então, diz comigo, exemplo. Segundo ponto que eu quero falar com você é disciplina. Você acredita que criança, que filho precisa de limite?
Filhos precisam, queridos, serem corrigidos. Filhos precisam, sim, de limites. E assim como a palavra nos diz que o próprio Deus, Ele não nos deixa sem correção, nós seguimos o seu exemplo e porque nós amamos, nós corrigimos. Porque nós amamos, nós não vamos ser coniventes com coisas que não estão bem na vida dos nossos filhos. E sabe, irmãos, a palavra diz que a disciplina no momento, ela não é agradável. E a disciplina, a verdade é que não é só que ela não é boa para o filho, ela também não é boa para os pais, né, gente? A gente não tem prazer nisso. A gente quer que os nossos filhos estejam sempre bem. A gente quer estar proporcionando e colocando eles nos melhores lugares, mas às vezes vai ter que botar para pensar. Vai ter que privar. Vai ter que frustrar. É dentro de casa que a gente ensina os nossos filhos a serem frustrados. A gente não espera eles chegarem no mercado de trabalho para ter grandes crises emocionais. Ei, pai e mãe, eu e você, nós temos a responsabilidade de dizer não, de corrigir, ainda que custe, ainda que doa em nós. Nós precisamos ser firmes com os nossos filhos. Nós precisamos corrigi-los. E não é agradável mesmo não, sabe? Mas a disciplina, ela feita com respeito e amor, funciona. E nós podemos pedir a direção de Deus para lidarmos com os nossos filhos em cada fase, para que possamos discipliná-los da maneira correta. Quando criança, é de uma forma. E eu vou dizer, com um filho funciona de um jeito, com o outro, não. É outra. E aí é o Senhor quem nos dá as estratégias. Disciplina não se faz com raiva, papai. Porque a correção, a disciplina é para trazer o filho para perto. Não é para a gente espancar e mandar para longe, é para a gente corrigir e trazer para perto. Ei, filho, papai está presente, ele te corrige, vem comigo. Quero contar uma experiência com você. Eu era bem explosiva para corrigir, eu percebia que não era bom, porque quando o Bruno, que foi o meu primeiro, fazia algo, eu logo pegava o chinelo, já queria resolver aquela situação. E eu comecei a observar como meu marido fazia. E ele é um pai que sabe disciplinar, e eu honro a vida dele sempre contando isso. Eu decidi no meu coração que eu saberia me dominar. A palavra diz que nós temos domínio próprio, e eu falei, eu não vou mais corrigir o Bruno. Papai vai fazer, porque ele faz da maneira correta. E eu vou deixar essa dica para você. Papai chegava em casa, chamava ele no quarto, fechava a porta, me dava até uma dor no coração. Porque eu já sabia que ele não ia escapar. Ele abria a Bíblia, lia, dizia o que a palavra falava a respeito disso, corrigia ele com a vara. E depois, queridos, quantas vezes o meu filho estava sentado, chorando, no colo do pai. A disciplina nunca colocou ele para longe, porque feito com amor, respeito, moderação e debaixo da palavra, funciona. E foi assim. E aí eu me abstive por um tempo de corrigir, e hoje eu consegui dosar melhor isso. Então, pai e mãe, não se furte de corrigir, porque talvez você não encontrou ainda o melhor caminho. O Senhor pode te direcionar o como fazer. Você pode achar a medida certa para cumprir a palavra do Senhor. Porque a palavra diz lá em Provérbios 29:17, corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Você deseja, não é? Outras versões falam, você vai ter prazer na sua alma. Você deseja, pai, ter prazer na sua alma, olhando os seus filhos, cumprindo o destino? Então não se furte da disciplina. Amém? Então, exemplo, disciplina, e o último ponto que eu quero falar com você é memórias. Sabe, queridos, nossos filhos, eles vão precisar muito mais do que provisão material. A presença dos pais na vida dos filhos é muito mais do que trabalhar e trazer o sustento para casa. Você está comigo? Mais do que roupas caras ou que uma rede de apoio bem estruturada, um bom colégio, tudo isso, gente, é lícito, a gente corre atrás, a gente quer proporcionar. Os nossos filhos precisam do nosso tempo.
Os nossos filhos, eles precisam da gente. Quando nós falamos de memória, está falando, querido, não só do nosso bolso, mas para a gente estar emocionalmente disponível. Filho, eu estou aqui para você. Papai se interessa, papai quer ouvir, papai tem alegria, mamãe ama estar com você. Nossos filhos, eles precisam perceber a nossa presença emocional de forma constante. Nós precisamos, queridos, ser amorosos com os nossos filhos. Isso vai demonstrar o que para eles, gente? Segurança, proteção, identidade. E isso vai trazer para eles, queridos, saúde emocional e estabilidade. Amém? Você está comigo? Então, quando a gente fala, né, sobre criar memórias e sobre a gente estar junto, vivenciando a vida com os nossos filhos, isso ajuda a gente a construir a autoconfiança e a autoestima dos nossos filhos, amém? Lembra, as crianças estão em formação e é a gente que vai estar conduzindo eles pelo caminho. E aí eu quero trazer 3 pontos aqui sobre criar memórias com os nossos filhos, sobre estar presente, sobre dedicar tempo para eles. Sabe, os nossos filhos, eles vão se lembrar, eles vão ter memórias a respeito do comportamento dos pais. Você consegue se lembrar de comportamentos rápido? Pensa no seu pai e na sua mãe. Não é? Nossa, minha mãe é explosiva. Não, meu pai é muito tranquilo. Não, meu irmão... A gente tem memórias de como era o comportamento de cada um na nossa casa. É ou não é verdade, gente? Cada palavra, cada demonstração de afeto, o cuidado, tudo isso afetou a gente e afeta a saúde emocional e mental dos nossos filhos. Outro ponto a respeito de presença é a gente estar de verdade integral na vida comum do lar. Irmãos, nós somos crentes e nas nossas famílias a gente precisa ter a prática de sentar à mesa, de fazer refeições juntos, olhar olho no olho, ter tempo para conversar. E aí eu não preciso nem entrar em detalhes de desliga o celular, se desconecta. Você já sabe, a gente está farto disso. Amém? E um outro ponto a respeito de memórias que são muito importantes, nós precisamos ter atividades em conjunto. Você lembra como você gostava de brincar? Os jogos, não é? O que seu filho gosta de fazer? As brincadeiras, os tempos de comunhão dentro de casa. O que faz sentido para a sua família? Para que eles lembrem no futuro desse lugar de conforto, de amor, de segurança. Nós precisamos criar memórias colocando atividades em conjunto, proposital. Eu sei, gente, nós temos uma vida agitada e um monte de compromisso, mas sabe, não é só uma viagem para um destino caro. Às vezes, nossos filhos, eles precisam estar sentados brincando de cinema em casa, comendo pipoca, não é? Um brigadeiro de colher, todo mundo colocando a colher junto no prato. Amém. Criando memórias. Isso ensina eles a respeito de ter relacionamentos saudáveis. Isso no dia a dia, quando a gente se propõe a fazer atividades juntas, vai ajudar inclusive no desempenho escolar. Talvez sozinho ele está tendo um monte de desafio, mas se propõe estar junto. Eu sei, é difícil. O Bruno está no 5º ano agora, começou a aparecer umas coisas que eu faço, mas meu Deus, o que eu faço? Faço uma cara de que estou entendendo tudo. Para mostrar interesse e ajudar no desenvolvimento dele. Então, é muito importante que a gente crie memórias, que a nossa presença, queridos, seja relevante, que o nosso comportamento impacte os nossos filhos, amém? E quando nós estamos presentes, eles se sentem protegidos, eles se sentem acolhidos. Quando nós temos tempo de qualidade com eles, eles falam, papai e mamãe parou tudo por causa de mim. Eles se sentem valorizados. Sabe? Descobre a senha do coração do seu filho. O meu filho de 10 anos é fácil, gente. Fala para ele, filho, a gente vai sair para comer uma coxinha. Ele fica feliz da vida. Se eu falar com o café da tarde, a gente vai sair para comer uma coxinha juntos. Para ele, fala, mamãe se importa comigo. Mamãe se importa com o que eu gosto de comer. Entende? Então,
descubra a senha do coração do seu filho e crie memórias que vão perpetuar por toda a eternidade. Amém? Eu quero finalizar falando para você a palavra de Eclesiastes 3, 1 e 11. A vida é um sopro, não é, gente? Nós precisamos aprender a desfrutar de cada estação. E a palavra diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Sabe, existe uma beleza na sua maternidade. Existe uma beleza nesse tempo em que a gente está falando que custa, mas que a presença é valiosa. Existe uma beleza nessa estação que não volta nunca mais. Então desfruta, aprenda a observar a paisagem e se beneficiar dela também. Amém? Você está comigo? Você recebeu alguma coisa nessa escola? Glória a Deus. Eu indiquei para você o livro Filhos que Vencem Gigantes, de Bill e Benny Johnson. E eu quero te indicar mais 3 livros. Como Flechas, de Luciano e Kelly Subirá. É um manual maravilhoso a respeito de criação de filhos. A gente tem também da nossa editora um livro precioso, Filhos para a Eternidade, um guia prático para educar nos dias de hoje. E a gente tem esse livro aqui muito importante, 7 necessidades básicas da criança. Eu faço uma recomendação para você que é pai de criança pequena. Esse livro aqui ajuda demais a gente a entender a respeito das necessidades na formação do nosso filho ainda na infância. Amém? Eu posso orar junto com você para a gente encerrar? Pai, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque você nos deixou um modelo e você também não nos deixou sozinho. Há tanta instrução, revelação, cuidado do Senhor com as nossas vidas, e como é bom saber que o Senhor tem planos de paz e não de mal. O Senhor se agrada em famílias benditas, em famílias felizes, e é por isso que nós estamos aqui e abrimos o nosso coração para receber a sua instrução, correção, direção, para que saiamos como os pais melhores, pais mais excelentes, pais presentes, para que nós possamos ver os nossos filhos como flechas, alcançando o alvo e o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Muito obrigada, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, mas nessa empreitada o Senhor vai conosco. Nós te agradecemos e honramos o seu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Obrigada, Edivan.